Eu estava ali, parada em frente ao altar, com 400 pessoas me olhando. O vestido de renda francesa pesava nos meus ombros. A cauda de 2 metros se arrastava no tapete vermelho e minhas mãos tremiam segurando o buquê de rosas brancas. Eram 4:30 da tarde de um sábado de maio e meu noivo não tinha aparecido. O celular vibrou na minha mão. Atendi sem pensar. Uma voz feminina, debochada, cortou o silêncio. "O Everton tá ocupado, querida." Meu estômago virou. Senti o sangue gelar nas veias, mas forcei a voz a sair firme, mesmo sabendo que 300 pessoas estavam observando cada movimento meu. "Quem tá falando?" Risada do outro lado. Uma risada aguda, cruel, que ecoou no vazio da igreja como um tapa na cara. "Cássia, a namorada dele, a de verdade." Eu já sabia fazia 1 mês, mas ouvir aquilo ali, naquele momento, de vestido de noiva, na frente de todo mundo, foi diferente. "Cadê ele?" "Ele tá aqui comigo, no hotel." Me dando a lua de mel que era para ser sua. Ouvi a voz dele ao fundo. Aquela voz que eu conhecia tão bem que me falava "eu te amo" todo dia durante 5 anos. Agora estava rindo de mim. "Diz pra ela que acabou o amor." Cássia voltou ao telefone e o veneno na voz dela pingava como ácido. "Ouviu? Acabou. Ele nunca te amou, só queria seu dinheiro, mas eu sou mais esperta. O dinheiro agora é meu." Uma pausa. Eu conseguia ouvir a respiração dela, arrogante, vitoriosa. "Ah, e obrigada por pagar o casamento. O buffet vai dar uma festa ótima pra gente. Beijinho." E desligou. Olhei para o altar vazio, para as flores brancas que eu tinha escolhido com tanto cuidado, para o padre que me olhava com pena, para os 400 convidados que sussurravam entre si, os olhos pregados em mim. E não senti o que vocês devem estar imaginando. Não senti tristeza, não senti vergonha, não senti vontade de chorar. Senti raiva. Uma raiva fria, calculada, que começou no fundo do meu peito e foi subindo, até tomar conta de cada célula do meu corpo. 90 mil reais. Eu tinha gastado 90 mil reais naquele casamento. Tudo pago, tudo pronto. E aquele desgraçado achava que eu ia chorar e ir embora? Peguei o microfone do altar. Minha voz saiu firme, clara, ecoando pelas caixas de som da igreja. "Pessoal, atenção." O murmúrio cessou imediatamente. 400 pares de olhos fixos em mim. "Vocês ouviram. O noivo não vem. Ele preferiu ficar com a amante." Silêncio absoluto. Nenhuma respiração. "Mas a festa tá paga, a comida tá pronta, a banda tá contratada." Pausa dramática. Eu vi o exato momento em que as pessoas entenderam aonde eu queria chegar. "Então sabe o que vai acontecer? A festa vai continuar, mas agora é minha festa de solteira." E foi assim que começou tudo. Mas para entender como cheguei naquele altar, como me casei com um homem que estava me traindo, como sobrevivi à maior humilhação da minha vida e transformei ela na minha maior vitória, eu preciso voltar ao começo. Ao dia em que nasci numa periferia de Mossoró, filha de um pedreiro e uma merendeira, sem imaginar que um dia seria dona da própria empresa, rica, feliz e completamente livre de um homem que só queria me usar. Então me acompanha nessa história. E se você está assistindo agora, deixa nos comentários que horas são e de que cidade você é. Clica no botão de inscrição aqui embaixo, deixa seu like, porque essa história vai mexer com você. Vai te fazer chorar, vai te fazer rir e, no final, vai te fazer entender uma coisa. Mulher forte não é a que não cai. É a que cai e levanta dançando. Meu nome é Tarsila. Tenho 29 anos. E essa é a história de como fui abandonada no altar e 3 meses depois, o homem que me abandonou veio me pedir dinheiro de joelhos. Nasci em 1995, num sábado de janeiro, no bairro Alto de São Manuel, na periferia de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. Rua de terra batida que virava lama quando chovia, casas de tijolo aparente, cachorro magro dormindo na calçada, crianças descalças jogando bola na poeira.
Minha mãe, Dona Carmosina, trabalhou até os 9 meses de gravidez. Era merendeira de escola pública, acordava às 4 da manhã para cozinhar feijão, arroz e carne de sol para 300 crianças famintas. As mãos dela sempre cheiravam a alho e coentro, e ela voltava para casa às 3 da tarde com os pés inchados, mas sempre sorrindo. Meu pai, seu Otoniel, era pedreiro. Construiu metade de Mossoró com as próprias mãos, casas, prédios, muros, calçadas. As mãos dele eram grossas, calejadas, com cicatrizes de cimento e cortes de ferro. Pele queimada de sol, costas curvadas de carregar peso, mas nunca reclamava. Eles se conheceram numa festa de São João em 1980. Ela tinha 20 anos, ele 22. Casaram 3 meses depois numa cerimônia simples na igreja do bairro, festa em casa com sanfona e cachaça. Tentaram ter filhos por anos, mas não vinha. Até que em 1994, quando minha mãe já tinha 38 anos e achava que nunca seria mãe, ela engravidou de mim. Milagre de Deus, ela dizia, passando a mão na barriga enorme. Minha filha vai ser especial. Nasci de parto normal no hospital público. 7 horas de trabalho de parto, minha mãe gritando que não aguentava mais, meu pai do lado de fora rezando para Nossa Senhora. Quando finalmente saí, 3,2 kg, chorando alto, o médico botou nos braços da minha mãe e ela chorou tanto que molhou meu rosto de lágrima. Tarsila, ela disse, me olhando com aqueles olhos cheios de amor. Você vai ser alguém na vida. Vai ter estudo, vai sair dessa poeira. Promete pra mãe? Claro que eu não podia prometer nada naquele momento. Eu era um bebê de minutos de vida. Mas anos depois, quando entendi o peso daquela promessa, eu jurei que ia cumprir. E cumpri. Cresci vendo meus pais trabalharem até os ossos. Meu pai saía às 5 da manhã, voltava às 7 da noite, o corpo todo sujo de massa corrida e tinta. Minha mãe acordava ainda de madrugada, voltava à tarde destruída e ainda tinha que cozinhar pra gente, lavar roupa, limpar casa. Nunca tivemos muito. A casa era alugada, 3 cômodos pequenos, chão de cimento queimado, paredes rachadas. Não tínhamos carro, não íamos em restaurante, não viajávamos. Mas nunca faltou comida, nunca faltou carinho. E nunca, nunca mesmo faltou incentivo para eu estudar. Tarsila, você é inteligente, meu pai dizia, sentado na cadeira de plástico depois do trabalho, tomando uma cerveja quente. Mais inteligente que eu e sua mãe junto. Você vai ser doutora. Pai, eu não quero ser médica. Doutora de qualquer coisa, filha. O importante é ter diploma. Para não precisar quebrar as costas que nem eu. Estudei em escola pública a vida inteira. Escola estadual velha, com carteira quebrada, quadro apagado, ventilador que não funcionava. No verão, a sala ficava 40 graus, a gente suava tanto que o caderno molhava. Mas eu estudava. Estudava mesmo quando meus colegas estavam jogando bola na rua. Estudava mesmo quando minhas amigas estavam na praça paquerando o menino. Estudava porque sabia que era a única saída. Em 2013, último ano do ensino médio, prestei vestibular para contabilidade na UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Não tinha dinheiro para cursinho, então estudava sozinha. Pegava livro emprestado na biblioteca, assistia videoaula pirata no YouTube, fazia resumo escrito à mão em caderno velho. O dia do resultado foi o dia mais tenso da minha vida até então. Eu estava em casa, sentada na sala com meu pai e minha mãe. Eram 6 da tarde, horário que saía o resultado no site. Minha mãe tinha feito bolo de milho para comemorar ou para consolar, dependendo do resultado. Abri o site no celular velho que meu pai tinha me dado de aniversário. A internet era lenta, travava, demorava. Meu coração batia tão forte que doía no peito. A página carregou. E lá estava meu nome. Tarsila Rodrigues de Oliveira. Aprovada. 10ª colocada. Eu não consegui falar. Só mostrei o celular para eles. Minha mãe leu, releu. E começou a chorar. Não foi um choro discreto. Foi um choro alto, daqueles que vêm do fundo da alma, de anos de sacrifício,
de esperança, de noites dormindo preocupada se ia conseguir pagar a conta de luz no mês seguinte. Meu pai não chorou. Ele nunca chorava, mas pegou o celular, olhou a tela e sorriu. Um sorriso enorme, orgulhoso, daqueles que eu nunca tinha visto nele. Minha filha vai ser doutora. E me abraçou tão forte que quase me quebrou. Naquela noite, meu pai comprou um bolo de padaria, gastou quase metade do dinheiro que tinha no bolso e chamou a rua inteira para comemorar. Vizinhos vieram, amigos vieram, gente que eu nem conhecia direito veio. A Tarsila do Otoniel passou na universidade, primeira da família. Tinha refrigerante, tinha bolo, tinha música alta no radinho velho, a rua inteira celebrando a vitória de uma menina de 18 anos, que ia ser a primeira da família a ter diploma universitário. Eu olhei para aquelas pessoas simples, trabalhadoras, que comemoravam minha vitória como se fosse deles também, e entendi uma coisa. Eu não estava estudando só por mim. Estava estudando por eles, por toda aquela gente que nunca teve a chance que eu estava tendo. E isso me deu ainda mais força. Entrei na universidade em 2014. Foram 4 anos intensos. Estudava de manhã, trabalhava à tarde num escritório de contabilidade como estagiária, estudava de novo à noite. Ganhava R$ 400 de estágio, dava metade para os meus pais, guardava um pouco, gastava o resto com passagem, xerox, comida. Não tinha vida social, não ia em festa, não namorava. Meu mundo era casa, universidade, trabalho. As meninas da minha sala saíam todo fim de semana. Postavam foto em bar, em balada, em praia. Eu postava foto de livro de contabilidade avançada. Tarsila, você é muito certinha, elas diziam. Aproveita a vida. Mas eu não queria aproveitar. Eu queria vencer. Me formei em 2017, com honras, melhor aluna da turma, média 9,3. Na formatura, usei um vestido simples que minha mãe comprou parcelado em 10 vezes. Meu pai alugou um terno que ficava grande nele, mas ele não ligou. Quando chamaram meu nome para o palco, os dois se levantaram e aplaudiram mais alto que todo mundo. Meu pai gritou, "É minha filha!" e minha mãe chorou de novo. Peguei o diploma, abracei a diretora do curso e olhei para os meus pais na plateia. Aquele pedaço de papel representava 22 anos de sacrifício deles. De acordar cedo, de voltar tarde, de comer ovo com arroz para sobrar dinheiro para o meu material escolar. E agora eu tinha um diploma. Agora eu era contadora. Mas ainda não tinha cumprido a promessa completa. Porque a promessa não era só ter diploma. Era tirar eles da poeira. Em 2018, um ano depois de formada, prestei concurso para a Receita Estadual do Rio Grande do Norte. Prova difícil, muita gente concorrendo, só 15 vagas. Estudei 6 meses igual louca. Acordava às 5 da manhã, estudava até às 7, ia trabalhar, voltava às 6 da tarde, estudava até meia-noite. Fim de semana não existia. Feriado não existia. Só eu, os livros e a vontade de passar. E passei. 7ª colocada. Salário inicial, R$ 8.000. Mais do que meu pai e minha mãe ganhavam juntos em 2 meses. Quando o resultado saiu, liguei para os meus pais chorando. Eu passei! Eu passei no concurso! Minha mãe gritou do outro lado. Meu pai pediu para eu repetir 3 vezes porque não acreditava. A primeira coisa que fiz quando recebi o primeiro salário foi sentar com eles na sala. Pai, mãe, vocês ainda estão pagando aluguel? Tamo, filha. R$ 500 por mês. Não vão pagar mais. Eles me olharam sem entender. Como assim, filha? Abri o notebook e mostrei. Uma casa no bairro Nova Betânia. 3 quartos, garagem, quintal, área de serviço. R$ 120 mil. Eu dei entrada. Vou parcelar o resto. Em 6 meses vocês se mudam. Minha mãe começou a chorar antes mesmo de eu terminar de falar. Meu pai ficou em silêncio, os olhos vermelhos, a voz presa na garganta. Filha, você não precisava... Precisava sim, pai. Vocês construíram a vida de todo mundo nessa cidade. Chegou a hora de alguém construir alguma coisa para vocês. 6 meses depois, no dia da mudança, entreguei a chave na mão do meu pai.
Ele pegou aquela chave dourada, olhou para ela como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, e pela primeira vez na vida, eu vi meu pai chorar. Não foi um choro discreto. Foi um soluço, um choro de quem carregou peso a vida inteira e finalmente podia descansar. Você cumpriu a promessa, filha. Você tirou a gente da poeira. E eu abracei ele ali, naquela casa que eu tinha comprado, e chorei junto, porque aquela casa não era só tijolo e cimento. Era a prova de que sacrifício vale a pena. De que estudo transforma. De que a filha de um pedreiro pode, sim, comprar a casa que o pedreiro nunca conseguiu construir. E foi nesse momento de vitória, de conquista, de realização, que o Everton apareceu na minha vida. Conheci o Everton em julho de 2019, numa festa de formatura de uma amiga da faculdade. Eu não queria ir. Estava cansada, tinha trabalhado o dia inteiro, queria só chegar em casa, tomar banho e dormir. Mas Genivalda, minha melhor amiga desde a universidade, insistiu. Tarsila, você não pode passar a vida inteira só trabalhando. Bora se divertir. Ela me buscou em casa às 9 da noite. Eu tinha colocado um vestido simples, maquiagem básica, sandália rasteira. Não estava interessada em impressionar ninguém. A festa era num salão alugado no centro de Mossoró. Música alta, gente dançando, mesa de bebida, petiscos, o básico. Fiquei num canto conversando com Genivalda, bebendo uma cerveja, observando o movimento. Foi quando ele apareceu. Alto, moreno, cabelo cortado rente, sorriso largo. Vestia camisa social azul clara, calça jeans escura, sapato de couro brilhando. Cheirava a perfume caro, daqueles que você sente de longe. Ele veio direto na minha direção, confiante, como se já soubesse que eu ia gostar dele. Você é a Tarsila, né? Olhei para ele surpresa. Não o conhecia. Sou. E você é... o Everton. Ele estendeu a mão. A palma era macia, bem cuidada, mão de quem não carrega peso. Sua amiga me falou de você. Disse que você é a contadora mais inteligente de Mossoró. Olhei para Genivalda. Ela estava sorrindo, aquele sorriso de quem armou alguma coisa. Ela exagerou, respondi, apertando a mão dele rapidamente. Acho que não. Ele se sentou do meu lado sem pedir licença, mas de um jeito natural, como se já fôssemos íntimos. Inteligente e bonita. Combinação rara. Era uma cantada pronta, daquelas que ele devia usar em todo mundo. Mas funcionou, porque fazia anos que ninguém me cantava. Fazia anos que eu não me permitia ser mulher, só profissional. Conversamos a noite inteira. Ele falava bem, tinha assunto, sabia fazer piada, trabalhava como gerente numa concessionária de carros, ganhava bem, morava sozinho num apartamento alugado. E você? Conta mais de você. Contei da minha história. Da periferia, dos meus pais, da universidade, do concurso, da casa que comprei para eles. Ele me olhava com admiração genuína. Ou pelo menos parecia genuína. Caramba, Tarsila, você é foda mesmo. Que história. Ninguém nunca tinha me chamado de foda. No máximo de esforçada, dedicada, inteligente. Mas foda? Aquilo mexeu comigo. No final da noite, ele pediu meu número. Quero te ver de novo. Topa? Eu hesitei. Não tinha tempo para namoro. Minha vida era trabalho, casa, trabalho. Mas algo nele me atraiu. Talvez a atenção, talvez a sensação de ser desejada, talvez só a vontade de ser normal, de namorar, de não ser só a workaholic que todo mundo conhecia. Topa, respondi. E foi assim que começou. Os primeiros meses foram bons. Muito bons. O Everton me chamava para sair todo fim de semana. Cinema, restaurante, praia em areia branca, passeio de carro pela cidade. Ele era atencioso, carinhoso, divertido. Me mandava mensagem de bom dia todo dia. Ligava à noite para saber como tinha sido meu dia. Aparecia no meu escritório de surpresa com flores. Eu estava me apaixonando. Pela primeira vez na vida, aos 24 anos, eu estava sentindo aquele frio na barriga,
aquela ansiedade gostosa de quem está começando um relacionamento. Meus pais adoraram ele. Que rapaz educado, Tarsila, bem apessoado, trabalhador, você escolheu bem. Minha mãe já imaginava netos. Meu pai já tratava ele como genro. Genivalda tinha ressalvas. Tarsila, não acha ele meio galã demais? Como assim? Sei lá, ele é muito certinho, muito arrumado. Parece personagem de novela. Você tá com ciúme porque eu tô namorando e você não? Ela riu, mas o tom ficou sério. Não, Tarsila, é só uma impressão, mas fica de olho. Eu não fiquei. Estava cega de paixão. Depois de 3 meses namorando, ele sugeriu que eu conhecesse a família dele. Minha mãe tá doida pra te conhecer. Falei tanto de você que ela já te adora. Fomos num domingo de outubro. A casa da dona Evanilda ficava num bairro de classe média, uma casa antiga, mas bem conservada, portão de ferro, jardim na frente. Ela me recebeu na porta. Mulher de uns 50 e poucos anos, cabelo pintado de loiro, roupa arrumada demais para estar em casa, olhar avaliativo. Então você é a Tarsila. Não foi seja bem-vinda. Não foi prazer em conhecer. Foi então você é a Tarsila, como se estivesse conferindo se eu era boa o suficiente. Sou eu, dona Evanilda. Muito prazer. Ela apertou minha mão de leve, quase sem tocar, e abriu a porta. Entre. O almoço foi constrangedor. Dona Evanilda fazia perguntas invasivas. Seus pais trabalham com o quê? Meu pai é pedreiro, minha mãe é merendeira. Ela ergueu a sobrancelha, o tipo de gesto sutil que diz muito. Entendo. E você trabalha aonde? Sou servidora pública, Receita Estadual. Ah, funcionária pública. O tom era de desdém. Deve ser estável, né? Salário garantido. É um bom salário, sim. Quanto você ganha se não for indiscrição? O Everton interrompeu finalmente. Mãe, para. Isso não é assunto para mesa de almoço. Tô só conhecendo a menina, o Everton. Não pode fazer pergunta agora? Menina. Ela tinha me chamado de menina. Eu tinha 24 anos, diploma universitário, concurso público, e ela me chamava de menina. O almoço continuou nesse clima. Dona Evanilda criticando tudo sutilmente. Minha roupa, vestido simples, né? Meu cabelo, você não alisa? Minha família. Deve ser difícil para eles terem uma filha tão diferente. Quando saímos, o Everton pediu desculpas. Desculpa, amor. Minha mãe é assim mesmo. Ela é protetora. Ela me odeia. Ela não te odeia. Só precisa te conhecer melhor. Mas ela nunca quis me conhecer melhor, porque para ela eu nunca ia ser boa o suficiente para o filho dela. E o pior, ele nunca me defendeu de verdade. Com o tempo, os sinais começaram a aparecer. O primeiro foi o dinheiro. O Everton ganhava bem como gerente de concessionária. Pelo menos era o que ele dizia. Mas nunca tinha dinheiro. A gente saía para jantar, a conta vinha, ele olhava o celular e dizia: Amor, paga você hoje? Meu cartão tá sem limite. Mês que vem eu te devolvo. Mês que vem nunca chegava. Fomos viajar para Natal um fim de semana. Hotel, restaurante, passeio, tudo eu paguei. Amor, deixa que eu pago a próxima viagem. Mas a próxima viagem eu também paguei. E a próxima. E a próxima. Em 5 anos de relacionamento, ele nunca pagou uma viagem completa. Sempre tinha uma desculpa. Cartão bloqueado, conta no vermelho, esperando salário, empréstimo para pagar. Mas ele usava roupa de marca, tênis importado de R$ 500, relógio Casio original. Cortava cabelo em barbearia cara. Eu questionava. O Everton, como você tem dinheiro para comprar tênis, mas não tem para pagar um jantar? Amor, o tênis eu parcelei, é diferente. Mas eu também poderia parcelar o jantar e você pagar sua parte. Você ganha mais que eu, amor. Para você é mais fácil. Esse era o argumento. Eu ganhava mais, então era minha obrigação pagar. Só que o dinheiro que eu ganhava era fruto de anos de estudo, de sacrifício, de acordar às 5 da manhã para estudar. O dinheiro dele era gasto em aparência. Mas eu deixava passar, porque estava apaixonada, porque achava que era coisa pequena.
O segundo sinal foi o ciúme. No começo, parecia cuidado, atenção. Amor, esse vestido tá muito curto. Eu achava fofo, ele se importa com o que eu visto. Amor, quem é esse cara que curtiu sua foto? Eu achava ciúme saudável, ele gosta de mim. Amor, você não precisa sair com suas amigas, fica comigo. Eu achava que ele queria minha companhia, mas com o tempo, virou controle. Ele queria saber onde eu estava a cada minuto. Ligava 10 vezes por dia. Se eu não atendia, ficava furioso. Por que você demorou para atender? Tava com quem? O Everton, eu tava trabalhando. Trabalhando ou conversando com alguém? Eu mostrava a tela do computador, os documentos abertos. Ele olhava com desconfiança. Uma vez fui almoçar com um cliente. Homem de uns 50 anos, casado, 3 filhos. Reunião de trabalho normal. O Everton descobriu porque viu a foto do restaurante que eu postei no status do WhatsApp. Ligou 6 vezes, mandou 15 mensagens. Com quem você tá? Tô com um cliente. Que cliente? Homem ou mulher? Homem, reunião de trabalho. Você almoçando com outro homem? Tá de sacanagem, Tarsila? Tive que sair da mesa, ir pro banheiro do restaurante, ligar para ele e explicar. O Everton, eu sou contadora. Eu atendo clientes, homens e mulheres, é meu trabalho. Não gosto de você almoçando com homem. Então você não gosta que eu trabalhe? Não é isso, mas você podia atender só mulher. Era insano. Mas eu normalizava, porque quando ele não estava com ciúme, era perfeito, carinhoso, atencioso, e eu tinha medo de perder isso. O terceiro sinal foi a família dele. Dona Evanilda me odiava abertamente. Toda vez que eu ia na casa dela, que era quase todo domingo porque o Everton insistia, ela fazia questão de me humilhar. Tarsila, você não quer fazer uma academia? Tá meio fora de forma. Eu usava manequim 40. Não estava fora de forma, estava normal. Tarsila, sua mãe não te ensinou a cozinhar? Que pena. Eu sabia cozinhar, só não cozinhava do jeito que ela queria. Tarsila, o Everton merecia alguém mais, refinada. Mas fazer o quê, né? Ele te escolheu. E o Everton, sentado do lado, só dizia: Mãe, para. Só isso. Nunca respeita minha namorada. Nunca ela é a mulher que eu amo. Só para. E Dona Evanilda não parava. Teve um dia que ela disse, na minha frente: O Everton, essa menina é pobre, filha de pedreiro. Você merece coisa melhor. Eu conheço várias moças de família boa que adorariam namorar você. Eu fiquei em choque. Olhei para ele, esperando que dessa vez ele me defendesse de verdade. E ele disse: Mãe, para. A Tarsila é gente boa. Gente boa. Não a mulher que eu amo. Não minha futura esposa. Gente boa. Como se eu fosse uma conhecida qualquer. Saí daquela casa com vontade de terminar tudo. Mas no caminho, o Everton foi doce, pediu desculpas, prometeu que ia conversar sério com a mãe. Ela vai mudar, amor. Juro. Ela só precisa de tempo. 3 anos depois, ela continuava igual. Mas enquanto meu relacionamento tinha esses problemas, minha vida profissional decolava. Em 2021, 3 anos depois de entrar na Receita Estadual, decidi abrir meu próprio escritório de contabilidade. Era um risco. Sair do emprego estável, do salário garantido para empreender. Mas eu sabia que tinha potencial. Aluguei uma sala pequena no centro de Mossoró. Comprei 2 computadores, uma impressora, uma mesa, 3 cadeiras. Contratei uma secretária. Comecei atendendo comerciante pequeno do centro, lojinha de roupa, mercadinho, farmácia. Eu fazia a contabilidade completa, balancete, impostos, folha de pagamento, cobrava barato no começo, R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Mas o serviço era bom. Profissional. E as indicações começaram. Em 6 meses, tinha 15 clientes fixos. Em 1 ano, tinha 30. Em 2022, consegui um contrato grande. Uma rede de supermercados da região. 15 lojas. Contabilidade completa de tudo. O contrato era de R$ 10.000 por mês. Meu escritório explodiu.
Precisei contratar mais gente, mais 2 contadores, um assistente administrativo, outro estagiário. Aluguei uma sala maior. Comprei equipamento melhor. Meu faturamento anual em 2022 foi de R$350 mil. Eu tinha 27 anos e era uma das contadoras mais bem-sucedidas de Mossoró. Comprei meu primeiro carro. Um SUV 0 km. Nada muito caro, mas era meu. Pago com meu dinheiro. O Everton não gostou. Você comprou o carro sem me consultar? O Everton, é meu dinheiro. Mas a gente namora há 3 anos, você tinha que me consultar. Pra quê? É minha compra. Ele ficou emburrado. Você tá ganhando mais que eu. Isso é estranho. Por que é estranho? Porque homem tem que ser o provedor. Eu ri, não resisti. O Everton, você nunca proveu nada. Quem paga nossas saídas sou eu. Porque você ganha mais. Então o problema não é eu ganhar mais. É você não querer que eu ganhe mais que você. Ele não respondeu, mas ficou dias de cara fechada, e foi nesse clima que, em dezembro de 2022, ele me pediu em casamento. O pedido foi num restaurante chique em Natal. O Everton tinha dito que ia me levar num lugar especial para comemorar nosso aniversário de 3 anos juntos. Chegamos às 8 da noite, num restaurante de frente para o mar. Vista linda, música ao vivo, velas nas mesas. Ele tinha reservado uma mesa na varanda. A noite estava perfeita. Céu estrelado, brisa do mar, comida deliciosa. Depois da sobremesa, ele se levantou, ficou do meu lado e de repente estava de joelhos. Todo o restaurante parou para olhar. Ele tirou uma caixinha do bolso, abriu. Um anel de diamante brilhava dentro. Tarsila, você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você me faz o homem mais feliz do mundo. Casa comigo? Eu olhei para ele. Pro anel. Para as pessoas ao redor filmando, esperando. E disse sim. Não porque tinha certeza absoluta, mas porque já estávamos juntos há 3 anos, porque meus pais adoravam ele, porque eu queria acreditar que aquele era o homem da minha vida. Quando coloquei o anel no dedo, o restaurante aplaudiu. Pessoas que eu nem conhecia vieram nos parabenizar. Que casal lindo! Felicidades! O Everton estava radiante. Me abraçou, me beijou, pediu champanhe para comemorar. Naquela noite, dirigindo de volta para Mossoró, ele falou sobre o futuro. Vamos casar em maio de 2024. Vai ser o casamento mais lindo de Mossoró. Maio de 2024? Falta mais de 1 ano. Para organizar tudo direito, eu quero algo inesquecível. Você merece. Eu merecia. Mas quem ia pagar não era ele. Nos meses seguintes, começamos os preparativos. Escolhemos a igreja. Matriz de Mossoró, a mais bonita da cidade. Escolhemos o buffet, o mais caro e renomado. Escolhemos tudo: decoração, vestido, fotógrafo, DJ, banda. E cada fornecedor que eu procurava para orçamento perguntava: como vai ser o pagamento? Posso parcelar? Aceita Pix? O Everton sempre dizia: amor, você resolve isso por enquanto. Quando o casamento chegar perto, a gente acerta. Mas nunca acertamos, porque cada nota, cada comprovante, cada contrato estava no meu nome, no meu CPF, no meu cartão. Igreja, R$3 mil, paguei eu. Buffet, R$45 mil, paguei eu. Vestido de noiva, R$8 mil, paguei eu. Decoração, R$12 mil, paguei eu. Fotógrafo, DJ, convites, lembrancinhas, R$18 mil, paguei eu. Somando tudo, R$90 mil. E a única coisa que o Everton ia pagar era a lua de mel. Amor, eu resolvo a viagem. 1 semana em Maceió. Tudo pago. Esse presente é meu para você. Eu acreditei, porque precisava acreditar que ele contribuiria com alguma coisa. Enquanto os preparativos do casamento avançavam, meu escritório também crescia. Em 2023, fechei mais contratos. Empresas de médio porte, comércio, prestador de serviço. Meu faturamento passou de R$600 mil anuais.
Comprei um apartamento. 2 quartos, sala ampla, cozinha planejada. R$ 500.000. Financiado em 20 anos, mas era meu. O Everton não gostou de novo. Você está investindo em tudo, menos no nosso casamento. O Everton, eu tô pagando o casamento inteiro. Como assim não tô investindo? Você sabe o que eu quis dizer, mas eu não sabia, ou fingia não saber. A verdade é que ele queria que eu parasse de crescer. Queria que eu me tornasse dependente dele, não o contrário. Mas eu continuava crescendo. E isso o incomodava cada vez mais. Um mês antes do casamento, abril de 2024, as coisas começaram a ficar estranhas. O Everton estava diferente. Saía mais. Chegava tarde, mexia no celular escondido. Quem é? Eu perguntava quando via ele digitando com o celular virado. Trabalho. Cliente chato. Uma noite, ele foi tomar banho e deixou o celular na cama. Eu estava sentada olhando TV quando a tela acendeu. Uma mensagem de WhatsApp. Amor, tô com saudade. Quando você vem me ver? O nome do contato. Fornecedor Cássia. Fornecedor. Com um coração vermelho ao lado. Meu coração disparou. As mãos começaram a suar. Olhei para o banheiro. O chuveiro ainda estava ligado. Peguei o celular. Desbloqueei. Ele não tinha senha. Ou tinha tirado quando começamos a namorar. Abri o WhatsApp e entrei na conversa com Fornecedor Cássia. A primeira foto que vi foi dela. 20 e poucos anos, cabelo longo, corpo definido, roupa justa, posando sexy pro espelho. Desci a conversa, mensagens de 8 meses atrás. 8 meses, desde setembro de 2023. Li tudo, cada palavra, cada foto, cada vídeo. Amor, a Tarsila não desconfia de nada? Não, ela tá muito ocupada com o escritório. Quando você vai largar ela? Depois do casamento. Por que depois do casamento? Casa com ela e fica comigo? Porque ela tá pagando tudo. O casamento vai custar quase R$ 100.000. Tudo ela. Depois que a gente casar, em caso de divórcio, eu pego metade do que ela tem. Você é tão esperto, amor. Aposto que ela nem imagina. Ela não imagina nada. Acha que eu sou o príncipe encantado. E eu sou a princesa de verdade? Você é tudo, Cássia. Assim que eu resolver isso, a gente some. Pega o dinheiro dela e some. Eu li aquilo com as mãos tremendo tanto que quase derrubei o celular. O chuveiro parou. Rapidamente saí da conversa. Coloquei o celular exatamente onde estava. Deitei na cama fingindo que estava assistindo TV. O Everton saiu do banheiro de toalha, o cabelo molhado caindo na testa. Amor, vem cá. Ele veio se deitar do meu lado, me abraçou por trás, beijou meu pescoço. Te amo. Eu não respondi. Apenas fechei os olhos, porque se eu abrisse a boca naquele momento, tudo que ia sair era um grito. Nas noites seguintes, fingi que estava tudo bem. Enquanto ele dormia, eu pensava. Minha primeira reação era cancelar tudo. Jogar as coisas dele na rua. Gritar. Chorar. Terminar. Mas aí pensei nos R$ 90.000. Se eu cancelasse agora, um mês antes, perderia quase tudo. Multa de cancelamento do buffet. Multa da igreja. Vestido já feito. Convites já impressos e entregues. Perderia pelo menos R$ 80.000. Se eu casasse, em regime de comunhão parcial de bens, ele teria direito à metade de tudo que eu adquiri depois do casamento. Meu escritório, meus contratos, meu apartamento, tudo que viesse depois seria dividido. O plano dele ia funcionar, mas e se ele não aparecesse no casamento? E se ele me abandonasse? Aí o vilão seria ele, a vítima seria eu. E eu não perderia nada legalmente. Comecei a montar meu próprio plano. Contratei um detetive particular, o melhor de Mossoró, R$ 5.000. Quero tudo sobre o Everton e a Cássia. Fotos, vídeos, histórico dela, tudo. Uma semana depois, ele me trouxe um dossiê completo. Cássia não era só amante, era golpista profissional. Histórico criminal, 2 processos por estelionato. Aplicava golpe em homem rico. Seduzia, roubava, sumia.
E ela não trabalhava sozinha. Tinha um comparsa, Neldson, namorado real dela. O esquema deles era assim: Cássia seduzia homens com dinheiro, fingia namorar, convencia eles a investir num negócio. Neldson se passava por empresário, sócio, investidor. Os dois limpavam a conta do cara e sumiam. O Everton era a próxima vítima. E ele nem sabia. Porque enquanto ele achava que estava usando ela para me roubar, ela estava usando ele. Eu podia avisar, podia mostrar para ele quem Cássia realmente era, podia salvá-lo. Mas por quê? Ele queria me roubar. Ela queria roubar ele, que os dois ladrões se destruíssem sozinhos. Peguei o dossiê, li tudo com atenção e guardei numa pasta. Prova. Se eu precisasse, tinha prova de tudo, mas decidi não fazer nada, só esperar e observar a tragédia acontecer. 15 dias antes do casamento, percebi que o Everton estava mais nervoso. Ele saía escondido, atendia a ligação no banheiro, digitava mensagem virado. Eu fingia não ver nada. Amor, tá tudo bem? Tá sim, só trabalho. Trabalho demais ultimamente. É que tá corrido, amor. Mas depois do casamento, tudo volta ao normal. Depois do casamento. Ele ainda achava que ia ter casamento. 10 dias antes, ele começou a sacar dinheiro. Eu tinha acesso à conta dele. Não porque ele me deu, mas porque um dia ele me pediu para transferir um valor e me passou os dados. Vi as movimentações. 3.000 reais sacados, 5.000, 2.000. Ele estava juntando dinheiro. Para a lua de mel? Improvável. Ele tinha prometido pagar tudo no cartão. Para fugir com a Cássia? Mais provável. 5 dias antes do casamento, recebi uma informação bombástica. O detetive me ligou. Tarsila, descobri uma coisa. Cássia comprou 2 passagens para Fortaleza. Dia 18 de maio. Mesmo dia do seu casamento. Meu coração acelerou, mas não de tristeza, de confirmação. Ele vai fugir com ela no dia do casamento. Parece que sim. As passagens são para meio-dia. Horário do seu casamento é que horas? 3 da tarde. Então ele não vai nem aparecer. Desliguei e sorri. Perfeito. Se ele me abandonasse no altar, eu seria a vítima. Todo mundo teria pena de mim. E ele seria o monstro. E eu não perderia nenhum direito legal sobre meus bens, porque o casamento nem aconteceria. Na véspera do casamento, 17 de maio, fui dormir na casa dos meus pais. Tradição. Minha mãe estava eufórica. Minha filha vai casar. Nossa Senhora, eu nem acredito. Meu pai estava emocionado. Você vai ser feliz, filha. O Everton é um bom rapaz. Eu sorri. Não disse nada. Às 10 da noite, o Everton me ligou. Amor, tá tudo certo para amanhã? A voz dele estava estranha, nervosa, mas fingindo normalidade. Tá sim. Você tá pronto? Tu, mal posso esperar para te chamar de esposa. Esposa. A palavra soou falsa na boca dele. Eu também, amor. Até amanhã. Até amanhã. Te amo. Desliguei sem responder. Deitei na minha cama de infância, no quarto que meu pai pintou de rosa quando eu nasci. Olhei para o teto e pensei: amanhã vai ser o dia mais importante da minha vida, não porque vou casar, mas porque vou me livrar de um golpista. Acordei às 7 da manhã do dia 18 de maio de 2024. O sol já entrava pela janela do quarto, aquele sol forte de Mossoró que esquenta a pele mesmo de manhã cedo. Ouvi minha mãe na cozinha preparando café. Ouvi meu pai conversando com alguém na sala, provavelmente meu tio que tinha chegado de Natal para ajudar com as coisas. Olhei para o vestido de noiva pendurado no guarda-roupa. 8.000 reais de renda francesa, cauda de 2 metros, bordado à mão. Lindo. Perfeito. Ia ser usado numa farsa. Levantei, lavei o rosto, olhei no espelho. Hoje é o dia, Tarsila, você tá pronta? Não estava, mas fingi estar. Às 8 da manhã, a cabeleireira chegou. Uma amiga da minha mãe que tinha salão no bairro. Sentei na cadeira da cozinha enquanto ela lavava, secava, prendia meu cabelo.
Que cabelo bonito, Tarsila! Você vai ficar linda! Minha mãe ficava do lado, supervisionando, opinando. Deixa uns fios soltos aqui na frente, fica mais delicado. Dona Carmosina, confia em mim, eu sei o que tô fazendo. As duas rindo, conversando. Empolgadas. Eu ali, quieta, pensando no que viria. Às 10 da manhã chegou a maquiadora. Maquiagem de noiva. Base, pó, sombra, delineador, batom nude, blush. Olha só, você tá uma princesa. Olhei no espelho. Realmente estava bonita. Cabelo preso em coque elegante, maquiagem perfeita realçando os olhos. Uma princesa que ia ser abandonada. 12:00, hora do almoço. Minha mãe insistiu que eu comesse. Filha, você precisa comer. A festa é longa. Não tô com fome, mãe. Come pelo menos um pouco. Não vai passar mal. Comi. Arroz, feijão, carne. Mecânico, sem sentir o gosto. Meu celular tocou. Mensagem de Everton. Amor, tu me arrumando. Até logo. Mal posso esperar para te ver de noiva. Eu não respondi. 1 hora da tarde, hora de vestir. Minha mãe, minha tia, Genivalda e 2 amigas me ajudaram. O vestido deslizou pelo meu corpo como uma segunda pele. Fecharam as costas, ajeitaram a cauda, colocaram o véu. Meu Deus, Tarsila, você tá perfeita. Minha mãe começou a chorar. Minha filha vai casar. Ela me abraçou, cuidando para não amassar o vestido. Você vai ser muito feliz, minha filha, muito feliz. Eu abracei ela de volta, sentindo o cheiro dela, sabonete de coco, perfume barato, carinho de mãe. E pensei, ela não faz ideia do que vai acontecer. 2 da tarde. Chegamos na igreja. A matriz de Mossoró estava linda, flores brancas por todo lado, rosas, lírios, orquídeas, fitas brancas nos bancos, tapete vermelho no corredor central. Velas acesas no altar. Os convidados já estavam chegando. Parentes de Mossoró, de Natal, de Fortaleza, amigos, colegas de trabalho, clientes do meu escritório. 400 pessoas confirmadas. 400 pessoas esperando um casamento. Fiquei numa sala lateral da igreja. A sala da noiva. Pequena, com um sofá, um espelho, uma mesa. Genivalda ficou comigo. Tarsila, você tá estranha. Tô nervosa. Nervosa ou outra coisa? Olhei para ela. Minha melhor amiga desde a faculdade. A única que sempre desconfiou do Everton. Jen, fala. Quase contei. Quase disse tudo. Mas não disse. Nada. Só nervosismo de noiva mesmo. Ela não acreditou. Mas não insistiu. 2:30. Meia hora para o casamento começar. O padre veio me ver. Dona Tarsila, tá tudo pronto. Só esperando o noivo chegar. Ele não chegou ainda? Ainda não. Mas é normal. Noivo sempre atrasa um pouquinho. Ele sorriu. Um sorriso tranquilo, confiante. Eu sorri de volta. Falso. 2:40. 20 minutos pro horário. Minha mãe entrou na sala. Filha, o Everton não chegou ainda. Você falou com ele? Não. Liga pra ele. Peguei o celular, disquei, chamou. 1 vez, 2, 3, 4. Caiu na caixa postal. Não atendeu. Deve estar no trânsito. Liga de novo. Liguei de novo. Mesma coisa. Minha mãe começou a ficar preocupada. Tarsila, liga para a mãe dele, para algum amigo. Liguei para dona Evanilda. Alô, dona Evanilda, o Everton tá aí? Não, ele saiu de manhã cedo. Disse que ia se arrumar na casa de um amigo. A senhora sabe qual amigo? Não, mas ele disse que ia chegar cedo na igreja. Desliguei. Olhei para o relógio. 2:50. 10 minutos. 3 horas. Horário do casamento. O Everton não tinha aparecido. A igreja estava lotada. 400 pessoas sentadas, esperando. O padre veio de novo. Dona Tarsila, o noivo não chegou. A senhora conseguiu falar com ele? Não, ele não atende. Vamos esperar mais um pouco. 3:15. Nada. O murmúrio começou. Ouvi as pessoas cochichando lá fora.
Cadê o noivo? Ele não veio? Que estranho. 3h30. Meu pai entrou na sala. Filha, o Weverton não atendeu ninguém. Nenhum amigo sabe onde ele tá. Ele parecia preocupado, mas também confuso. Filha, aconteceu alguma coisa? Vocês brigaram? Não, pai, não brigamos. Então onde ele tá? Eu não respondi. 4h. 1 hora de atraso. A igreja estava quente. As pessoas começavam a ficar impacientes. O padre veio pela 3ª vez. Dona Tarsila, eu sinto muito, mas precisamos de uma resposta. O Sr. Weverton vem ou não vem? Antes que eu respondesse, meu celular tocou. Não era ligação, era mensagem. Olhei. Número desconhecido. Quer saber onde seu noivo tá? Ele tá comigo, e não vai mais. Junto com a mensagem, uma foto. Weverton, num quarto de hotel, com uma mulher abraçada nele. Cássia. Meu coração acelerou. Não de dor, de raiva. Porque eu já sabia fazia semanas. Mas ver a foto, no dia do casamento, foi diferente. Respondi a mensagem. Quem é você? A resposta veio rápido. A mulher que ele ama, a que vai ficar com ele. Pode esquecer seu casamento, querida. Ele é meu. Olhei para a tela, para o número desconhecido, para a foto dele com ela. E liguei. Ela atendeu. E o resto vocês já sabem. O Weverton tá ocupado, querida. Foi aí que tudo começou. Quando ela riu. Quando ele riu ao fundo. Quando ela disse que ele nunca me amou. Quando ela desligou na minha cara. Genivalda viu minha expressão. Tarsila, o que foi? Entreguei o celular para ela. Liga de novo. Coloca no viva voz. Ela ligou. Cássia atendeu e repetiu tudo. Na frente de Genivalda, da minha mãe, do meu pai, das minhas amigas que estavam na sala. Ele tá aqui comigo, no hotel, me dando a lua de mel que era para ser dela. O casamento é dela, mas a noite é minha. Manda um beijo pro pessoal aí. E desligou de novo. Silêncio absoluto na sala. Minha mãe começou a chorar. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu pai ficou vermelho de raiva. Esse desgraçado, esse filho da mãe. Genivalda me abraçou. Tarsila, eu sinto tanto. Mas eu não chorei. Fiquei ali, parada, de vestido de noiva, olhando para eles, e a única coisa que senti foi: finalmente. Finalmente eu podia me livrar dele, sem processo, sem divisão de bens, sem nada. Ele tinha me feito o maior favor da vida. O padre voltou. Dona Tarsila, eu ouvi o que aconteceu. Sinto muitíssimo. Quer que eu dispense os convidados? Olhei para ele. Para as 400 pessoas esperando lá fora, para os 90 mil reais pagos. E pensei, não vou deixar esse desgraçado destruir tudo. Não vou chorar, não vou me esconder. Vou mostrar para todo mundo que ele não me quebrou. Saí da sala, caminhei até o altar. 400 pessoas me olharam em silêncio. Peguei o microfone e fiz o que nenhuma noiva abandonada faria. Transformei humilhação em festa. A igreja estava em silêncio absoluto. Nem uma respiração. 400 pares de olhos fixos em mim. Eu segurava o microfone com as 2 mãos, o vestido de noiva pesando nos ombros, o véu caindo nas costas. Senti o peso do momento. Senti todos os olhares. Pessoal, atenção. Minha voz ecoou pelas caixas de som da igreja, firme, clara, mais firme do que eu me sentia por dentro. Vocês ouviram. Pausa. Respirei fundo. O noivo não vem. Ele preferiu ficar com a amante. Murmúrios. Pessoas se entreolhando. Algumas mulheres levando a mão à boca. Eu podia ficar aqui chorando, podia cancelar tudo, mandar vocês embora, fingir que isso não tá acontecendo. Olhei para elas. Para minha mãe chorando no primeiro banco. Pro meu pai com os punhos cerrados de raiva. Para Genivalda me olhando com admiração e preocupação ao mesmo tempo. Mas a festa tá paga, 90 mil reais, a comida tá pronta, a banda tá contratada, o buffet tá arrumado. Vi algumas pessoas acenando, confirmando.
Então, sabe o que vai acontecer? Silêncio tenso. A festa vai continuar, mas agora é minha festa de solteira. Por 3 segundos, ninguém reagiu. Então, Genivalda se levantou, começou a aplaudir e gritou: "Isso aí, Tarsila, bora comemorar!" E foi como se ela tivesse dado permissão para todo mundo. As pessoas começaram a aplaudir. Devagar no começo, depois mais forte. Alguém assobiou. Alguém gritou: "Tarsila!" Tirei o véu. Joguei ele no chão. Peguei a cauda do vestido, ergui ela e desci do altar. Bora pro buffet, pessoal. Hoje a gente comemora minha liberdade. E a igreja se esvaziou. Todo mundo seguiu pro buffet. 400 pessoas deixando a igreja, comentando, rindo nervoso, chocados, mas indo. Minha mãe veio até mim, o rosto vermelho de chorar. "Filha, você tem certeza?" "Tenho, mãe. Ele me fez um favor." "Que favor, Tarsila? Ele te humilhou." "Ele me mostrou quem ele era antes de casar comigo." "Imagina se eu descobria isso depois?" Ela me olhou sem entender completamente, mas abraçou mesmo assim. "Você é forte, filha. Sempre foi." Aprendi com a senhora. No buffet, a festa começou devagar. As pessoas chegavam sem saber bem como agir. Afinal, era uma festa de casamento sem casamento. Como se comportar? Mas aí o DJ colocou a primeira música, um forró animado, e alguém começou a dançar. Genivalda me puxou. "Bora dançar, Tarsila. Mostra pra esse desgraçado que você não precisa dele." E dancei, de vestido de noiva, com a cauda arrastando no chão, sem véu, sem grinalda, cabelo começando a soltar. Dancei forró, dancei shot, dancei até cansar. As pessoas foram se soltando, começaram a comer, a beber, a conversar. Que coragem da Tarsila! Ela é incrível! Eu teria morrido de vergonha. A festa foi pegando. Tinha gente no bar, gente na pista de dança, crianças correndo, idosos sentados conversando. Parecia um casamento normal, só que sem noivo. E eu estava no centro de tudo, sorrindo, dançando, mostrando que não estava quebrada. Porque a verdade é que eu não estava. 00:30, 6 horas de festa. As pessoas começaram a ir embora, vinham se despedir. "Tarsila, você é uma guerreira." "Tarsila, que história! Vai dar o que falar em Mossoró." "Tarsila, esse homem não merecia você." Uma senhora idosa, amiga da minha mãe, segurou minha mão. "Minha filha, Deus te protegeu. Esse casamento não era para acontecer. E você mostrou para todo mundo do que uma mulher de verdade é capaz." Eu abracei ela. E foi nesse abraço que finalmente deixei cair uma lágrima. Não de tristeza, de alívio. 1 da manhã. Festa acabou. O bufete estava vazio. Só restava minha família, Genivalda e mais alguns amigos próximos, ajudando a recolher as coisas. Sentei numa cadeira, ainda de vestido de noiva. Genivalda sentou do meu lado. "E agora? Agora eu vou para casa. Vou tirar esse vestido. E amanhã vou voltar a trabalhar." "Tarsila, você pode tirar uns dias." "Pra quê? Pra ficar em casa chorando?" "Não. Trabalho é minha terapia." Ela sorriu. "Você é foda mesmo." Ou louca. Ainda não decidi qual. As duas rimos. No dia seguinte, domingo, não saí de casa. Passei o dia inteiro lendo mensagens, centenas delas. Amigas: "Tarsila, você tá bem? Precisa de alguma coisa?" Familiares: "Filha, que coragem, Deus abençoe você." Clientes: "Tarsila, soube do que aconteceu." Força! E também mensagens de gente desconhecida, porque a história tinha se espalhado, rapidamente. Os convidados postaram, contaram, compartilharam. A noiva que transformou o casamento em festa de solteira. Mulher abandonada no altar surpreende e comemora. Virei assunto em Mossoró. Grupos de WhatsApp, Instagram, TikTok, todo mundo falando. Alguns com pena. Coitada da Tarsila. Outros com admiração. Que mulher incrível. E outros criticando. Que falta de classe. Devia ter cancelado tudo.
Eu não liguei para nenhum dos três. Segunda-feira. Voltei ao escritório. Meus funcionários me receberam com olhares de pena e admiração misturados. Tarsila, você tá bem? Tô sim, bora trabalhar. E trabalhei. O dia inteiro, ferozmente, porque trabalho era a única coisa que eu controlava. Trabalho não me traía. Trabalho não me abandonava. Trabalho me fazia crescer. Nas semanas seguintes, descobri o que tinha acontecido com o Everton. Ele e Cássia tinham ido para Fortaleza no dia do casamento. Hospedaram num hotel barato. Ficaram uma semana. Ele tinha sacado todo o dinheiro que tinha. FGTS, economia, tudo. Uns 20 mil reais no total. Também fez um empréstimo no banco. 50 mil reais. Tudo no nome dele. Total, 70 mil reais. Deu tudo para Cássia. Amor, vamos investir num negócio juntos. Meu primo trabalha com criptomoeda. Vai triplicar nosso dinheiro. O primo era Nelson, o comparsa dela. O Everton transferiu os 70 mil para uma conta que Cássia indicou. Uma semana depois, acordou sozinho no hotel. Cássia tinha sumido. Com o dinheiro, com os documentos dele, com tudo. Deixou um bilhete. Obrigada pelo dinheiro, otário. Você era fácil demais. O Everton tentou ligar. Bloqueado. Tentou rastrear a transferência. Conta encerrada. Tentou procurar Nelson. Número desligado. Tinha sido limpo. Completamente. Ficou em Fortaleza sem dinheiro. Sem passagem de volta. Sem nada. Teve que ligar para a mãe pedindo ajuda. Dona Evanilda pagou a passagem de ônibus de volta. Ele voltou para Mossoró 2 semanas depois do dia do casamento. De ônibus. Com a roupa do corpo, endividado em 50 mil reais. O príncipe tinha virado mendigo. E eu? Eu estava mais forte do que nunca, porque a tragédia dele era a minha libertação. 2 meses depois do casamento que não aconteceu. Julho de 2024. Meu escritório estava bombando. O escândalo do casamento, ironicamente, me trouxe novos clientes. A contadora que transformou humilhação em festa. Pessoas admiravam minha força, minha atitude, e queriam fazer negócio comigo. Fechei 3 contratos grandes em junho, 2 em julho. Meu faturamento estava explodindo. Comprei equipamento novo para o escritório. Contratei mais gente. Estava crescendo. E o Everton estava afundando. Soube por terceiros que ele tinha tentado voltar à concessionária onde trabalhava. Desculpa, Everton, a vaga foi preenchida. Na verdade, não tinha sido. Mas funcionário que abandona a noiva no altar não representa bem a marca. Ele tentou outras empresas. Mesma resposta. No momento, não temos vaga. Mossoró é cidade pequena. Todo mundo sabia. Todo mundo julgava. Ele estava morando com a mãe. No quarto de adolescente, com 30 anos. Dona Evanilda, que sempre me achou pouca coisa, agora tinha o filho desempregado, endividado e humilhado morando com ela. A ironia era deliciosa. Agosto de 2024, 3 meses depois. Eu estava no escritório, numa segunda-feira de manhã, quando minha secretária bateu na porta. Dona Tarsila, tem um homem aqui querendo falar com a senhora. Quem? Ela hesitou. É o Everton. Meu coração acelerou. Mas não de amor, de curiosidade. Manda entrar. Ela abriu a porta e ele entrou. Eu quase não reconheci. O Everton que eu conheci era alto, bonito, confiante. Roupa de marca, perfume caro, sorriso largo. Esse era magro, pele pálida, olheiras fundas, barba por fazer. Roupa amarrotada. Cheiro de quem não tomava banho direito fazia dias. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Tarsila. A voz saiu fraca, rouca. Fiquei em silêncio, esperando. Ele começou a chorar. Ali, na frente da minha mesa. Lágrimas descendo pela cara suja de barba. Tarsila, eu sei que você me odeia. Eu mereço, mas eu preciso de ajuda. Continuei em silêncio. Eu tô devendo 50 mil reais pro banco. A Cássia me roubou. Levou tudo. Eu não tenho mais nada. Ninguém me dá emprego.
Minha mãe tá doente. Eu não sei o que fazer. Ele se ajoelhou. Ajoelhou, na frente da minha mesa. Por favor, Tarsila, me empresta dinheiro. Eu pago. Eu juro que pago. Só me ajuda dessa vez. Olhei para ele. Pro homem que me traiu, que me usou, que me abandonou, agora ajoelhado, implorando, e senti nada, nem raiva, nem pena, nem satisfação. Só vazio. Levanta, Weverton. Ele levantou, enxugando as lágrimas com a manga da camisa suja. Me conta. O que exatamente ela fez? E ele contou. Tudo. Como Cássia o convenceu a juntar dinheiro. Como o primo investidor apareceu. Como ele transferiu 70 mil reais. Como acordou sozinho. Eu ouvi tudo. Cada detalhe patético. E quando terminou, perguntei. Você sabia que ela era golpista? Ele ficou branco. Como você sabe disso? Eu investiguei ela. 1 mês antes do casamento. Silêncio. Você sabia e não me avisou? Eu sorri. Um sorriso frio. Por que eu avisaria? Você ia fazer a mesma coisa comigo. Do que você tá falando? Weverton, eu vi suas mensagens. Antes do casamento. Você dizendo pra Cássia que ia casar comigo, pegar metade dos meus bens e ir embora com ela. Ele ficou sem ar. Tarsila, você não queria a Cássia por amor. Queria porque ela era comparsa. Vocês iam me roubar juntos, mas ela te passou pra trás. Ele não negou. Não podia. A diferença entre eu e você, Weverton, é que ela roubou de você 70 mil reais. De mim, você ia roubar muito mais. Meu escritório, meu apartamento, meu futuro. Levantei. Fui até a janela. Então ela te fez um favor. Te mostrou como é ser usado, como é ser traído, como é confiar em quem só quer te destruir. Virei para ele. Agora você sabe como eu me senti. O Weverton ficou ali parado, destruído, sem palavras. Então você não vai me ajudar? Olhei para ele. Pro homem que eu achei que amava. Pro homem que planejou me roubar. Não. Tarsila, eu tô desesperado. Você não tá desesperado. Você tá colhendo o que plantou. Fui até a porta. Abri. Sai do meu escritório e não volta nunca mais. Tarsila, por favor. Nunca mais. Ele saiu, de cabeça baixa, chorando. Fechei a porta atrás dele. Voltei para minha mesa. Sentei. E sorri. Porque naquele momento, entendi uma coisa. Vingança não é fazer mal a quem te machucou. Vingança é viver tão bem que a própria vida dele fazendo mal a ele mesmo é suficiente. 1 semana depois, outra visita inesperada. Dona Evanilda. Entrou no escritório sem bater, sem pedir licença, do jeito arrogante de sempre. Tarsila, precisamos conversar. Sobre? Meu filho. Você precisa ajudar ele. Cruzei os braços. Por quê? Porque você tem dinheiro, e ele não tem. Eu ri. Uma risada curta, seca. Dona Evanilda, a senhora passou 5 anos dizendo que eu não era boa o suficiente para o seu filho, que eu era filha de pedreiro, que ele merecia coisa melhor. Ela ficou vermelha. Agora o seu filho está falido, desempregado, endividado e morando com a senhora. E a filha de pedreiro é dona de uma empresa de sucesso, com faturamento de quase 1 milhão por ano. Olhei nos olhos dela. Quem não era boa o suficiente mesmo? Você é muito arrogante. Eu sou realista. O seu filho é um golpista que foi passado para trás por uma golpista melhor. Problema dele. E da senhora que criou ele assim. Apontei para a porta. Tchau, dona Evanilda. E não volte. Ela saiu furiosa, bateu a porta. Nunca mais apareceu. E eu? Eu continuei crescendo. Em setembro de 2024, fechei o maior contrato da minha vida. Uma empresa de construção civil de Natal. 20 obras simultâneas. Folha de pagamento de 200 funcionários. Contabilidade completa. 25 mil reais por mês de contrato. Meu escritório precisou crescer de novo. Mais funcionários. Sala maior. Equipamento melhor. Até o final de 2024, meu faturamento anual chegou a 900 mil reais.
E em 2025, ultrapassei 1 milhão. A menina do Alto de São Manuel, filha de pedreiro e merendeira. Era milionária. Comprei um carro novo, um SUV importado. O primeiro carro realmente caro da minha vida. Comprei um apartamento maior, cobertura, vista para o rio, varanda gourmet. E dei para minha mãe o presente que ela sempre quis, uma viagem para a Bahia. Porto Seguro, 15 dias. Tudo pago. Vi meu pai e minha mãe no aeroporto, mala na mão, sorrindo como criança. Filha, a gente nunca andou de avião. Agora vão andar. E vão aproveitar muito. Quando voltaram, minha mãe me abraçou chorando. Filha, você deu pra gente uma vida que a gente nunca sonhou ter. E eu entendi que era para isso que eu trabalhava. Não para ostentar. Não para provar nada para ninguém, mas para dar dignidade para quem me deu vida. Enquanto eu crescia, o Everton afundava mais. Soube que ele conseguiu um emprego. Vendedor numa loja de celular. Salário mínimo mais comissão. Morava num quarto alugado em pensão. Dividia banheiro com mais 3 pessoas. As dívidas continuavam. Pagava o mínimo do empréstimo todo mês. Ia levar 10 anos para quitar. Dona Evanilda adoeceu. Pressão alta, diabetes. Culpava o estresse que o filho tinha causado. A família toda que idolatrava ele agora o via como fracassado. O Everton, que era tão bonzinho, olha no que deu. E Cássia. Ela e Neldson foram presos em janeiro de 2025, em Recife, aplicando o mesmo golpe em outro homem. Mas esse era policial. Desconfiou, investigou, prendeu. Estão respondendo o processo por estelionato. Várias vítimas, vários estados. A justiça demora, mas chega. E eu? Hoje tenho 29 anos. Sou dona de um escritório que fatura mais de 1 milhão por ano. Tenho 15 funcionários, clientes em 3 estados. Moro numa cobertura linda. Dirijo um carro importado. Viajo quando quero. Mas o mais importante, sou feliz. Porque aprendi que felicidade não tá em ter alguém do lado. Tá em ser alguém que não precisa de ninguém para ser completa. Conheci Juscelino 6 meses depois do casamento que não aconteceu. Numa festa simples, churrasco de amigos. Ele é engenheiro civil, trabalha com obras, viaja pelo Nordeste inteiro. Não é bonito do jeito clássico, mas tem um sorriso sincero. E me trata como igual. Não quer que eu pague tudo. Divide. Não tem ciúme doentio. Confia, não me critica, me apoia. A diferença dele pro Everton é que ele não quer me usar. Ele quer crescer comigo, não em cima de mim. Estamos juntos há 8 meses agora. Devagar, sem pressa. Ele conheceu meus pais. Eles adoraram. Esse sim é homem de verdade, Tarsila. E é. Não sei se vou casar de novo. Sinceramente, não sei se quero. Mas sei que se casar, vai ser com alguém que me respeita, que me valoriza, que entende que meu sucesso não é ameaça, é conquista. E se você está lendo isso, se você passou por algo parecido, se você foi traída, abandonada, humilhada, eu quero que você saiba uma coisa. Não é o fim, é o começo. O homem que te abandonou te fez um favor. Mostrou quem ele era antes de destruir sua vida inteira. Agora você tem escolha. Pode chorar, pode se esconder, pode se achar vítima para sempre. Ou pode levantar, trabalhar, crescer e mostrar para o mundo que você não precisa de ninguém para ser incrível. Eu escolhi a segunda opção. E hoje, olhando para trás, eu agradeço. Agradeço que o Everton me abandonou no altar. Porque se ele não tivesse feito isso, eu teria casado com ele. E aí sim, minha vida estaria destruída. Ele estaria com metade dos meus bens. Eu estaria presa num casamento falso, infeliz. Mas ele me abandonou. E me deu a maior chance da minha vida, recomeçar livre. 3 meses depois, quando ele veio me pedir dinheiro de joelhos, eu entendi que a vida tem um jeito engraçado de fazer justiça. Ele queria me roubar. Foi roubado. Ele queria me destruir. Foi destruído. Ele queria me ver chorando. Me viu sorrindo. E essa é a melhor vingança possível.
Então, se você está me assistindo agora, deixa nos comentários que horas são e de que cidade você é. Conta pra mim se você já passou por algo parecido, se você se levantou, se você venceu, e se ainda não venceu, se ainda tá no chão, eu quero que você saiba, você vai vencer. Porque mulher forte não é a que não cai, é a que cai e levanta. E levanta dançando. Obrigada por ter assistido até aqui. Se essa história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todo dia tem história nova aqui no canal. E lembra, você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita, e merece muito mais do que migalhas de quem não te valoriza. Um beijo grande e até a próxima história.